Primeira cena que a amiga vai viajar. Essa cena foi quando eu vi, assim, a gente começou a fazer um filme de verdade. Quando eu olhei, assim, o set tinha 3, 4 câmeras, tinha lente pra tudo que é lado, 2 atores, e aí a gente precisava de um acessório que era uma bicicleta. E quando eu olhei tudo aquilo, eu disse assim, cara, olha a movimentação que a gente tem aqui de 20, 30 pessoas pra fazer uma cena de 20 segundos desse filme. E ali foi o momento que eu respirei fundo e disse assim, essa semana vai ter que ser feito um grande trabalho. Essa primeira cena da Mileninha com a Lara ali na rua foi a primeira cena que a gente filmou. Então, assim, eu não tinha ainda um domínio de como as duas iam se comportar no filme ali, no action real. A gente já tinha feito algum trabalho juntos ali de preparação, lemos o roteiro e tal. Pela primeira vez eu estava contracenando com uma câmera, mas eu não estava falando com a câmera. Nos meus vídeos, normalmente, eu interajo com a criançada e pergunto e falo, o que vocês acham? E gravando o filme foi totalmente diferente, porque em nenhum momento eu olhava pra câmera, e sim para as pessoas que estavam contracenando comigo. E isso foi assim um choque, tipo, uou, não posso olhar pra câmera e tenho que olhar pra pessoa. Eu acho que essa foi a primeira coisa que me marcou em relação à primeira cena do filme. Mas era um desafio pra todo mundo, pra gente e pra elas também. E saiu perfeito, foi maravilhoso. Elas estão super bem. Foi uma cena que, pô, me agrada muito, acho linda a cena. E tem aquelas coincidências também, né, que acontece quando tu vai filmar. Tipo, quando a gente foi filmar ali, tinha um sol que tava exatamente atrás ali de onde a gente posicionou elas, que ficou lindo, deu um contra bonito, um flare. E além disso, tinha também uma névoa bem pequenininha que dá pra você ver a marcação de luz. Elas estavam sentadas ali, tinha um jardim lindo, bucólico, assim, com alguns xaxins, assim, e ficava aquela cena no gramado com a luz do sol contra, assim, e eu, meu Deus, a gente queria fazer um filme lindo e a gente tá fazendo um filme lindo já na primeira cena. É a magia, né, que acontece ali na hora e a gente aproveita ela pro cinema. Mas eu amo essa cena, acho demais. Mas o momento mais difícil foi que a gente precisava fazer de toda aquela diversão, de toda a euforia que estava acontecendo ali, fazer com que a Mileninha chorasse e vivesse uma grande emoção de estar perdendo a amiga. E aí tinha aquela tensão no set, assim, será que vai dar? Será que ela vai conseguir chegar no nível que a gente quer? O momento mais difícil, com certeza, foi chorar. O André propôs pra mim que eu chorasse na cena, e eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade de chorar em câmera. Eu pensei na coisa mais triste da minha vida e eu comecei a chorar. Depois até, inclusive, eu abracei a minha mãe e eu chorei muito, 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 porque eu pensei naquilo e eu realmente encarnei. Eu nunca tinha feito isso na minha vida e eu coloquei aquilo na minha cabeça e eu até depois abracei ela, chorei com ela e me senti bem emocionada. Mas foi difícil também, foi a primeira vez que aconteceu uma coisa dessas. Gigantescamente a Mileninha atua demais nessa cena e corre lágrimas e ela passa uma emoção, uma intenção do ator ali muito maior do que a gente esperava, até sensacional, assim. E inclusive o Marcelo Vaz tá fazendo a preparação de elenco desse filme, ele inclusive se emocionou e disse assim, nossa, a gente realmente tá um grande papel. Então, resumindo toda essa cena, pra mim foi assim, a gente tem condições de fazer um filme lindo essa semana e a gente começou já com uma grande cena. Essa cena agora eu lembrei. A gente é muito maluco, velho. Eu e o André, que é diretor do filme, a gente começa a falar sobre o filme, falar sobre possibilidades. E aí a gente se olha e diz assim, pô, o André é músico, escreveu, compôs algumas grandes músicas do cinema, trilhas. E aí a gente na Hector tem uma história muito forte de música, né? Todos os sócios da marca Hector, da Hector Studios, somos músicos, a gente usa música nos nossos empreendimentos físicos. E a gente olhou e disse assim, cara, esse nosso filme tinha que ser um musical. Então a gente resolve fazer um musical 5 dias antes de começar a gravar o filme. Esse é um resumo de toda a história. Cara, esse filme é uma loucura. Esse filme é maravilhoso. A gente teve a Luana, que é a nossa coreógrafa, que a gente não ia fazer uma coreografia de música e decidimos fazer de última hora. A Luana, bailarina, bolshoi, muito renomada e é uma pessoa que a gente acredita demais no talento dela. A gente diz, Luana, a gente tem uma cena em que a gente vai ter 25 pessoas no elenco fazendo um flash mob no centro de Gramado e a gente precisa ensaiar essa cena e criar uma coreografia para essa cena e a gente queria a tua ajuda. E ela diz, que legal, e quando vai gravar? Eu digo, amanhã de manhã às 6. Isso era 5 da tarde do dia anterior. Foi bem radical. Eu fui chamada de um dia para o outro, onde a gente teve muito pouco tempo, né? A gente conseguiu fazer um ensaio à noite, onde a gente fez estrutura de coreografia, pensando em ambientes que a gente poderia ter a possibilidade de fazer as filmagens. E 5 horas da manhã já estávamos acordadas para fazer com que tudo isso acontecesse. E é incrível porque aconteceu, e aconteceu de uma forma mágica do que acontece aqui sempre na Hector. E ela topa o desafio, ela vai lá, cria uma coreografia, e aí ela consegue ensaiar ali um pouquinho antes de começar, um pouquinho antes das 5, ensaia um pouquinho depois da meia-noite, e às 6 da manhã
E aí, durante a madrugada, ela fez aquela coreografia toda com a galera, e a galera, depois de trabalhar o dia todo e fazer as coisas, ainda ficou ensaiando a coreografia, para no dia seguinte, quando for rodar. E aí, de repente, aquele sol estoura na Rua Torta, a gente olha a cena na câmera e diz, não vai dar pra gravar essa cena aqui. Olhar a locação que a gente tanto tinha visto e falar assim, cara, vai ficar bem melhor em outro lugar por esse número de pessoas e o tipo de coreografia. Mas a gente tinha um grande objetivo, fazer um filme lindo que as pessoas iam se apaixonar assistindo. A minha tomada de decisão foi ali, cara, vamos tirar essa cena daqui, vamos levar essa cena para um outro lugar que a gente tenha a luz controlada e vamos fazer ser um grande musical. Eu vou te dizer que, na verdade, o Will já tinha falado com a gente que teria possibilidade, tipo assim, a gente tem esse lugar, mas deixa aquilo meio que flexível acontecer em vários ambientes. A surpresa de mudar de ambiente até facilitou, porque eu tinha montado uma coisa pensando na Rua Torta, mas parece que quando a gente levou para outros ambientes, aquele ambiente acolheu a movimentação de uma forma até melhor. Na hora eu lembro da Secretaria de Cultura e digo, cara, tem um vilarejozinho com umas casinhas bucólicas lá atrás, coloridas. Vamos tentar fazer lá. E a gente loucamente vai. E uma cena que era pra durar 2 horas de gravação, durou 8 horas de gravação, a gente saiu meio-dia. A gente conseguiu até enriquecer mais a parte estrutural de coreografia e de composição coreográfica nos ambientes que foram propostos depois. E aí a gente teve a possibilidade de brincar e se divertir até mais com as trocas de ambientes, assim. Então... Aí fomos para um outro lugar e a cena ficou ótima, ficou linda, maravilhosa. A coreografia coube ali, ela estava junto para adaptar. Foi uma cena muito de sacrifício para fazer esse musical, porque ela foi corrida para ensaiar, a música quase não saiu e depois a gente tem uma música pop que eu tenho certeza que vai ser hit, cantada por muita gente. E a gente, quando tá quase terminando, ao meio-dia, olha para a ilha que tem no meio do Lago Joaquina ali e diz assim, nossa, mas nós podíamos fazer uma cena de drone aqui, aérea, com a galera dançando no meio dessa ilha. Esse elenco é sensacional, assim. O elenco que a gente tem nesse filme é inacreditável. As pessoas disponíveis e prontas para fazer, para também realizar essas mudanças, né? Porque às vezes você combina com a pessoa para fazer isso. Aí chega no dia da filmagem, não é mais aquilo. É uma outra coisa, a pessoa também tem que estar aberta a isso. E o elenco sempre esteve, então eu adorei fazer essa cena. Eu acho que eu tenho muito a agradecer ao elenco. Eles são muito abertos e muito talentosos. Isso fez com que tudo isso facilitasse muito o meu trabalho, porque eu não tive a dificuldade, onde eles são muito abertos a escutar, a agir e a pôr tudo em prática, né? Então, uma coisa que tinha que ser muito radical de uma hora para outra, que tinha tudo para dar errado, deu muito certo. Eu acho que pela dedicação de todo mundo, e a gente tá com uma equipe de excelência, que é essa equipe da ECA, por estar com pessoas estruturadas e profissionais ao ponto de fazer tudo isso acontecer e essa magia acontecer da noite pro dia, literalmente. E aí a gente vê que a gente tem um elenco muito forte, né? Porque tinha lá 25 pessoas muito cansadas, com fome, com sede. A Nath tentando correr pra pegar refrigerante pra um, pra pegar comida pro outro, vai no posto, volta. E a gente grava essa cena na ilha e volta todo mundo exausto ao meio-dia. Mas com aquela sensação de, cara, a gente conseguiu salvar uma cena que vai ser muito importante pra esse filme. Porque é nessa cena que acontece a transição pro mundo mágico, né? É nessa cena que toda aquela descrença das pessoas comuns se torna aprendizes do mundo mágico.